Olá, amigos. Vamos agora resolver nossas questões CESP sobre classificação por natureza da despesa. Vamos lá, então. Questão número 1. São receitas de capital os recursos financeiros recebidos por ente público para custear despesas com pessoal, com serviços de terceiros ou com material de consumo. Esse é o conceito de receitas de capital. Está relacionado à despesa e relacionado aqui com essas despesas, que são despesas correntes. Questão número 1 está errada. Não é esse o conceito de receitas de capital. Não tem nada a ver com custear despesas com pessoal, serviço de terceiro ou material de consumo. São receitas de capital, alienação de bens, operações de crédito, amortização de empréstimos e outras que a gente vai vendo aqui ao longo da nossa resolução desse exercício. Vamos lá, então. Questão número 2. As operações de crédito são classificadas como receitas correntes. Número 2, operações de crédito são receitas correntes? Errada. Operações de crédito é uma das origens das receitas de capital, não são receitas correntes. Questão número 2, errada. Questão número 3, uma receita econômica cuja origem a classifica como receita de capital é a amortização de empréstimos. Questão número 3, uma receita econômica cuja origem classifica como receita de capital é sim a amortização de empréstimos. Mais uma receita de capital. Então, questão 3 está certa. Questão número 4. As receitas de capital são classificadas em patrimonial e industrial. São receitas de capital as receitas patrimoniais e industriais? Errado. São receitas correntes as receitas classificadas como patrimonial e industrial. Questão 4, errada. Questão número 5. São receitas correntes as provenientes de empréstimos e de financiamentos destinados a investimentos. As receitas que são oriundas de empréstimos, de financiamentos, chamamos de operações de crédito, são receitas correntes? Errado. Operações de crédito são as provenientes de empréstimo e financiamento, são classificadas como receitas de capital. Questão 5, errada. Questão 6. Aos municípios não se admite ampliar os desdobramentos dos códigos das receitas com a adoção de códigos locais. Questão número 6. Pode ou não pode? É permitido aos municípios. Os municípios têm receitas exclusivas. Dessa forma, podem ampliar os desdobramentos? Podem. Então, a questão diz que não se admite ampliar. Se admite sim. Tem receitas que são exclusivas dos municípios. Então, a questão 6 está errada. Questão 7. As receitas tributárias e de contribuições classificam-se como as receitas correntes. São receitas correntes, as receitas tributárias, as receitas de contribuições? Correto. Questão 7, correta. Questão 8. A entrega de um conjunto habitacional para moradia popular indica, na previsão orçamentária, o aumento da receita corrente de contribuições, advinda da expectativa de aumento da arrecadação da taxa de limpeza urbana. Então, numa determinada cidade, por exemplo, vai ter um aumento do número de casas. Então, vai aumentar a quantidade de valor da arrecadação de taxa de limpeza pública. Então, quer dizer que vai ter um aumento de contribuições? Não. Se estamos falando de taxa de limpeza pública, vai ter um aumento nas taxas e não nas contribuições. Questão 8 está errada. Questão 9. Operações de crédito são receitas de capital originárias de contratação de empréstimos junto a entidades públicas ou privadas, internas ou externas. Operações de crédito são receitas de capital? Sim. De onde vem? Vem de empréstimo, vem de financiamentos. Aqui, nesse conceito, contratação de empréstimos de entidades públicas ou privadas, pode ser público ou privado, pode ser interno, pode ser externo. Questão 9 está certa. Questão 10. Os ingressos financeiros decorrentes de amortização de empréstimos ou financiamentos concedidos pelo ente público por meio de títulos e contratos representam receitas de capital. Então, o que ele está falando aqui? Os ingressos, quando o ente público é o credor, tá? Amortização de empréstimo, está entrando o recurso público. São receitas de capital? Sim, são receitas de capital, daí está o correto. Mas os juros recebidos relacionados a esses empréstimos ou financiamentos são tratados como receitas correntes. Então é isso mesmo, a amortização do empréstimo, quando a gente público é o credor, tem alguém devendo para ele. Quando ele recebe o principal, é chamado de amortização de empréstimos, e quando ele recebe classificado como receita de capital, e quando ele recebe juros, é classificado separado como receitas correntes? Exatamente, questão número 10 está certa. É classificado como amortização de empréstimo, receita de capital, e os juros recebidos são classificados como receitas de serviços
dentro das receitas correntes. Juros recebidos de empréstimos são classificados como receita de serviço. Resposta certa da questão 10. Questão número 11. Sob a ótica das atuais normas orçamentárias, são consideradas receitas de capital as receitas de compensação financeira provenientes da fruição de recursos minerais, hídricos e florestais para recompor financeiramente os prejuízos ou danos causados pela atividade econômica na exploração desses bens. São receitas de capital, as receitas oriundas de compensação, as receitas de royalties? Não, são receitas correntes patrimoniais. Então a questão 11 está errada. Questão número 12. De acordo com a categoria econômica, o superávit do orçamento corrente é considerado fonte de receita corrente do Estado. Superávit do orçamento corrente é receita corrente? Aqui, superávit do orçamento corrente é receita corrente? Errado. Superávit do orçamento corrente é receita de capital e não constituirá item da receita orçamentária. Questão 12, errada. Questão 13. O registro de ingresso financeiro resultante da venda à vista de um imóvel de propriedade da União deve ser tratado contabilmente como receita corrente. Está falando que a venda de um imóvel é receita corrente. Enquanto o ingresso financeiro decorrente do aluguel a terceiros de imóvel de propriedade da União deve ser tratado como receita de capital. Então está falando aqui que a venda de um imóvel é receita corrente e que o aluguel é receita de capital. Então a questão está errada. Por quê? Porque a venda de um imóvel, que é receita de capital, receita de alienação de bens, e o aluguel, que é uma receita corrente patrimonial. Questão 13, errada. Questão 14. O ingresso proveniente de outros entes da federação, efetivado mediante condições pré-estabelecidas, ou mesmo sem qualquer exigência, deve ser classificado como outras receitas correntes. Essas transferências efetivadas em condições, ou mesmo sem qualquer exigência, não são outras receitas correntes. São classificadas, se for no âmbito das receitas correntes, como transferências correntes. Se for no âmbito das receitas de capital, vai ser classificado como transferência de capital, mas nunca como outras receitas correntes. O que vai diferenciar aqui vai ser a aplicação dos recursos. Se for para aplicação em despesas correntes, vai ser transferências correntes. Se for aplicação em despesas de capital, vai ser transferência de capital. Questão 14, errado. Questão 15. Sob a ótica econômica, as receitas estão divididas em receitas correntes e de capital, abrangendo essas últimas, ou seja, essa aqui de capital, as operações de crédito, a alienação de bens, a amortização de empréstimos, as transferências de capital e outras receitas de capital. Questão 15, certo, exatamente isso. Essas são as receitas de capital, essas são as origens das receitas de capital. Essas foram as nossas questões sobre classificação por natureza da despesa. Até o nosso próximo encontro.